Olá, pessoal! Vocês já sentiram uma pressão no peito tão grande que você sente que não consegue respirar? Como se à noite você está tentando dormir, mas não consegue, porque sua mente está funcionando muito rápido, como se estivesse correndo em uma esteira e simplesmente não consegue dar conta de parar? Há um nó na sua garganta ou no seu estômago e você sente que não pode se concentrar em mais nada? Ou talvez você está tendo uma dificuldade muito grande em se relaxar pela maior parte do seu tempo, pois você sempre sente que está no seu limite. Então, o que você faz? Isso é normal ou não? Ou isso é demais? A vida deve ser realmente vivida dessa forma? Hoje vamos falar sobre ansiedade e estresse. Até que ponto um pouco de ansiedade e estresse é normal ou é demais? Quando um carro está perto de ficar sem gasolina, a luz de baixo combustível acende e alguns carros vêm até acompanhada por um som, um bip irritante, por sinal. E é um sinal de alerta nos dizendo: ei, vá para o posto de gasolina e enche o seu tanque. Agora, quais são os sinais de alerta quando se trata da ansiedade? Como sabemos se estamos na zona de perigo? Bem, infelizmente não é tão simples assim quanto o nível de combustível de um carro. Você é um ser humano e você está lidando com uma mistura de circunstâncias, personalidades, influências, hormônios e padrões mentais. Isso é só para citar algumas das coisas. E cada pessoa é diferente. Então, nem sempre é fácil reconhecer os sinais de alerta da ansiedade. Mas há alguns sintomas que, quando você se identifica com eles, é um alerta vermelho, com certeza. A coisa sobre ansiedade e estresse é que há algumas respostas, mas elas podem ser diferentes para cada um. Algumas coisas que nós vamos falar hoje podem ser úteis para você. Algumas podem não ser por agora, mas pode ser para mais tarde. O nosso objetivo aqui é ajudá-lo ao máximo possível. Afinal, você é importante para nós. E para começarmos, vamos ter a certeza que nós estamos falando a mesma coisa. Estamos todos na mesma página sobre as diferenças entre estresse e ansiedade. Então, Karina, qual que é a diferença? O estresse é específico. Ele é uma reação a alguma situação real. Pode ser pela pressão que você sente quando está com uma prova se aproximando, ou por um jogo. Ou o estresse, geralmente, ele é de curto prazo. Quando a coisa específica nos deixa estressados, ela passa. O estresse geralmente desaparece. Agora, a ansiedade, ela não é específica. É uma reação ao mundo como um todo. A ansiedade é algo como você se sente o tempo todo, ou a respeito de todas as coisas. É um sentimento geral de inquietação, de medo, que não desaparece. Mesmo quando a circunstância que desencadeou passou. Ao contrário do que você pode pensar, tanto o estresse quanto a ansiedade, elas podem ser uma coisa boa. O estresse, ele pode ajudar a gente a trabalhar melhor, a trabalhar mais sério. A ansiedade, da mesma forma, ela está na mesma área responsável pelo medo, que nos coloca alerta, né? Quando temos um perigo por perto. Por exemplo, quando você está perto de ser atropelado por um ônibus, nós precisamos dessa parte do nosso cérebro, né, para que nos deixe alerta. O problema é quando ela fica por muito tempo e aí ela não ajuda mais. Quando não há um perigo real para estarmos alertas, mas a nossa mente, o nosso corpo, eles estão agindo como se houvesse um perigo. Ou quando estamos constantemente criando situações na nossa cabeça para temer algo e assim nos mantermos ansiosos. Então nós precisamos saber, não é assim que nós fomos criados para ser. Na verdade, quando nós vivemos com ansiedade constante,
O nosso corpo, ele cria um hormônio do estresse, que é bombardeado por todo o nosso corpo e nos mantém em alerta máximo. E viver assim, gente, por um período longo de tempo, ele pode nos desgastar. É nesse ponto que eu estou falando que a ansiedade não nos ajuda. Ela nos machuca e nos impede de viver uma vida normal. Então, a questão é como lidar com isso? Se você se sente ansioso por quase todo o tempo, quais são as opções que você tem? Bom, gente, você pode falar com um amigo, você pode dar uma corrida, você pode dormir um pouco, você pode praticar exercício de respiração, você pode conversar com um psicólogo, fazer terapia e assim por diante. Como nós mencionamos, cada um vai lidar e vai reagir de forma diferente. A ansiedade, ela não é um problema novo, ela é um problema do ser humano. Lá em Salmo 56, Davi, ele se sentiu pressionado e ele escreveu: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Os inimigos de Davi, eles queriam matá-lo. E seria louco se Davi não tivesse medo, não é verdade? Mas olhe o que ele disse. Ele disse que ele está estressando ele. As coisas mais complicadas sobre a ansiedade faz você se sentir impotente. Isso coloca um medo geral no seu coração. Isso é uma coisa difícil de se vencer. Mas Davi, ele começou a superar sua ansiedade sendo específico. Você pode tirar isso como exemplo. Você está se sentindo estressado, oprimido, ansioso? Diga o que te aflige. Mas Davi não terminou por aí. Olha o que ele disse. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem me poderá fazer o simples mortal? Ele escreveu isso lá em Salmos 56, 3 e 4. Veja o que Davi fez aqui. Ele mudou o foco do que o fazia ter medo para olhar para Deus em que ele confiava. As circunstâncias dele não mudaram, mas o foco dele foi ajustado. A situação dele não mudou, mas a perspectiva sim. E isso é importante. Às vezes, a coisa que nos faz sentirmos sobrecarregados é algo que não podemos controlar. Como, por exemplo, a escola sim é uma realidade. Os seus pais discutindo é uma realidade. Os amigos se voltando contra vocês é uma realidade. Quando a vida não muda, a única coisa que podemos mudar é o que fazemos e como respondemos ao estresse e ansiedade que a vida traz. Podemos levá-los para Deus. Podemos reconhecer o que estamos sentindo, podemos nomear, podemos dizer por que isso nos incomoda e podemos mudar o nosso foco para outra realidade e ver o papel de Deus nela. Olha só, quando estamos estressados ou ansiosos, pode ser útil nomear o que, o porquê e o quem. O que eu quero dizer com isso? Olha, presta atenção. Imagine que seus pais estejam brigando muito. Não importa quantos anos você tem, quando os adultos da sua vida estão brigando, é estressante. Eu sei. Agora imagine que durante esse tipo de estresse, você ora: ó Deus, meus pais discutem o tempo todo. Você está reconhecendo o que está te causando estresse. Aí você continua orando. Eu tenho medo que eles vão se separar. Eu odeio pisar em ovos em casa, Deus. O clima está bem pesado e tenso. Eles estão tão envolvidos nesse drama que agem como se não se importassem com a minha própria vida. E é isso. Você está reconhecendo o que está te causando estresse. E finalmente você pode orar sabendo quem é Deus. Deus, eu sei que mesmo que a minha vida em casa pareça fora do controle,
o Senhor está no controle. Mesmo que meus pais pareçam não se importar, o Senhor se importa comigo. Mesmo que as coisas mudem em casa, o Senhor nunca muda. Este é quem é Deus. Diga o porquê. Diga o que você te aflige. Então mude seu foco e lembre-se quem Deus é. Em situações de ansiedade, isso pode ajudar muito. Vai consertar tudo? Não. Provavelmente não, mas vai te ajudar a ver mais claramente. A ideia aqui, gente, é formar o hábito de focar na verdade e ganhar uma perspectiva maior do que você vive hoje. Ela vai te ajudar a treinar sua mente para você sair da rotina da preocupação, do estresse, da ansiedade. E existem algumas ferramentas para enfrentar a ansiedade. Davi sabia que a vida é complicada. Ele sabia que podíamos ficar presos em pensamentos negativos, paralisados pela ansiedade, estressados com as coisas que nós não podemos controlar e com medo do que podemos fazer sobre tudo isso. Então, gente, ele descobriu ferramentas que podem nos ajudar hoje. Nós podemos contar para Deus o porquê, o que nos está nos afligindo e ver quem é Deus. Nós sabemos que períodos assim como esses provavelmente vêm e voltam e você precisa saber que você não está desamparado, que existem ferramentas para enfrentar a ansiedade, existem pessoas para caminhar com você, seu líder de pequeno grupo, existem caminhos a seguir e existe um Deus que é absolutamente louco por você e está com você durante tudo isso e qualquer coisa.